Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo de número 19, onde estaremos lendo os versículos 28, 29 e 30. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto os irmãos acham João capítulo 19, quero pedir aqui a permissão do nosso pastor para estar oferecendo este culto em ação de graças pela vida do meu filho mais novo, Samuel. Ele é uma bênção de Deus na minha vida, assim como a minha filha mais velha, Maria Cecília, que também recentemente completou 11 anos de idade. E na sexta-feira agora, o meu filho ele completou 7 anos de idade. Meu filho é um menino especial, ele tem autismo nível 2. E Deus tem nos ensinado a cada dia a lidar com as circunstâncias, com as diferenças. E é o amor em pessoa. Eu louvo a Deus, porque por mais que nós tenhamos muitas lutas, nós temos muitos ensinamentos, aprendizagens e vitórias também. Deus abençoe a minha casa, minha esposa Adriana, meus filhos. Eles são parte fundamental do meu ministério e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. João 19, o versículo 28, 29 e 30. Para esta noite gloriosa, para esta noite de ceia do Senhor, o Espírito de Deus colocou esta palavra no meu coração: a morte de Jesus. Escrito está: e depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num esopo, lhe chegaram à boca. Versículo de número 30 vem nos dizer: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou o seu espírito. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. E a igreja diga glória a Deus. E você que pode, tome o seu assento em nome de Jesus. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu me alegro porque ao chegar a esta igreja, estar ali sentado, às vezes de olho aberto, às vezes de olho fechado, meu intuito é estar em conexão não com a dimensão da terra, mas com a dimensão dos céus. Porque é para isso que nós viemos aqui. Quando nós saímos da nossa casa, nós não saímos para passear. Nós não saímos para um desfile de moda. Nós viemos até a casa do Senhor para adorar a Deus, para entrarmos em batalha espiritual, para entregar a Ele o melhor da nossa adoração e para receber dele o melhor de Deus para as nossas vidas. Posso dizer com toda certeza que se eu não pregasse esta noite, eu já saía daqui ouvindo a voz do meu Senhor. Em cada oportunidade, em cada hino que foi louvado aqui nessa noite, se nós juntarmos os hinos, encontramos esta mensagem. Foi levado aqui nessa noite, está consumado. Foi louvado aqui nesta noite sobre um Deus que transforma a morte em vida, sobre o Cristo que venceu. E nessa noite esta é a palavra que eu carrego no meu coração, vinda de Deus, para a minha e para a sua vida. O Cristo que venceu. O Cristo que venceu todas as coisas. E quem disse um dia para os seus discípulos, quando nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo de número 33, quando ele vira para os seus discípulos e ele vai dizer assim: digo isto
para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Aleluia! Quando ele diz para os seus discípulos: tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo, ele está dizendo: venha o que vier, maior é o Senhor. Ele está dizendo para mim, para você: filho, tenha paz no teu coração, porque ainda que a guerra se levante, eu, o Senhor, estou contigo todos os dias. Eu venci, e como eu venci, eu te fortaleço para você vencer também. Ele está dizendo: eu venci. E quando eu olho para este Cristo, que é vencedor, eu começo a navegar pelas histórias da Bíblia Sagrada e ver tudo o que ele venceu. Lucas capítulo de número 4, por exemplo, eu vejo o meu Jesus vindo de um jejum, e ele agora na sua humanidade, a Bíblia vai dizer que ele já havia jejuado durante 40 dias. Ele está com fome, e quem é que se apresenta diante dele? Satanás. Satanás vai se apresentar diante de Jesus e vai começar a fazer propostas para ele. E uma das primeiras coisas que ele vai dizer é para Jesus: transforme esta pedra em pão. Mas Jesus, com toda a sabedoria, vai dizer: nem só de pão viverá, toda a palavra que vem dos céus. Mas em todo momento, para cada palavra de Satanás, Jesus tinha uma palavra do céu. Quando Satanás dizia: me adora, que eu vou te entregar todos os reinos, aí Jesus vai dizer: só ao Senhor adorarás, só diante dele dobrarás os teus joelhos, só diante do céu. Então eu posso te dizer que ele já começou vencendo o seu maior inimigo, Satanás. Quando tenta Jesus, Jesus, pelo poder da palavra, vence a Satanás. Jesus ensinando para mim e para você que quando nossa vida é regrada por esta palavra, Satanás pode se apresentar diante de você, mas escrito está: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, e ainda que por um caminho ele se apresente diante de você, por 7 ele terá de se afastar. Então o meu Cristo venceu a tentação. Este mesmo capítulo de Lucas, capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que agora ele está chegando numa certa cidade, e quando ele coloca os seus pés naquele lugar, um homem que estava possuído, um homem que estava com a sua vida tomada por demônios, vai se apresentar diante dele exclamando: o que temos nós contigo? Quando Jesus chega, a atmosfera daquele lugar é tomada por uma glória. Quando Jesus chega, a presença de Deus é respeitada até mesmo pelos demônios. Quando Jesus chega naquele lugar, aqueles demônios começam a dizer: viestes antes do tempo nos atormentar.
E o que é que Jesus faz? Jesus vai dar só uma ordem. Aleluia! Entenda, recebe essa palavra nessa noite. Quando aqueles demônios se apresentam diante de Jesus, Jesus só vai dar uma ordem para eles, e ele vai dizer: pastor, sai da vida desse homem. Lucas capítulo de número 4 vai nos mostrar que quando Jesus dá uma ordem, os demônios precisam obedecer, e a vida daquele homem foi transformada, e ele foi liberto pelo poder da palavra de Jesus. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Eu não sei aonde Satanás tem tentado tocar na tua vida. Ele pode ter enviado uma legião de demônio para tentar acabar com teu casamento, para tentar acabar para a tua história, mas eu venho profetizar em nome de Jesus, como ele venceu, e com a autoridade de Cristo, como ele deu ordem àqueles demônios, hoje vai caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Toda a ferramenta do inimigo preparada pelo inferno para tentar destruir o teu casamento, para tentar destruir a tua família, agora, em nome de Jesus, caia por terra. E quem crê, levanta a tua mão e abre a tua boca para dar um belo e sonoro grito de glória. Então eu sirvo a um Deus, e eu creio que você também. Há um Deus que não perde batalha. Vou repetir para você que não entendeu. Eu sigo a um Deus que não perde batalha. Aleluias! Não importa o tamanho da guerra, não importa o tamanho da dificuldade, Ele sempre vence. Ele vence Satanás. Ele vence os demônios, e isso é só um exemplo de outros tantos. Ele vence as enfermidades. É neste mesmo capítulo de Lucas, capítulo de número 4, que depois de ter vencido a tentação, que depois de ter expulsado o demônio, agora Jesus está entrando na casa de Pedro. E a Bíblia vai dizer que a sogra de Pedro estava uma febre alta, alguma coisa que a ciência naquele tempo não sabia ainda explicar, mas para eles a morte estava chegando. Só que quando o meu Jesus chega, eu disse e repito, demônio não fica. Eu disse e repito, enfermidade não fica. Eu disse e repito, ferramenta de Satanás cai por terra. Quando Jesus chega naquele lugar, a cena agora é preparada para a cura daquela mulher. E o que parecia ser impossível para o homem, Jesus estava fazendo. Não se convenceu com esse exemplo? Eu te dou outro. Houve um tempo que um homem chamado João Batista agora, depois de anunciar o reino de Deus, João Batista agora, depois de estar ali falando a respeito da vinda de Cristo, chamando a todos de raça de víboras, a história nos conta que ele vai parar dentro de uma prisão. E é dentro de uma prisão que a fé de João se esmorece. É dentro de uma prisão que João agora vai ver os anos se passando, e as palavras dele parecem que ficando ao tempo, ao relento, até que ele ouve falar que tem um homem chamado Jesus andando pela cidade, curando, realizando milagres e maravilhas. A dúvida ainda está forte no seu coração. E o que é que João vai fazer?
ele vai mandar 2 dos seus homens até Jesus. Vai levar estes homens com eles uma pergunta. E a ordem de João é esta: vá até Jesus, pergunte para ele se ele é mesmo o Cristo que esperamos, ou se a gente senta e espera o próximo que virá. Quando os discípulos de João Batista chegam até Jesus, e eles dizem assim para eles: viemos em nome de João Batista. E a pergunta de João é esta: se tu és o Cristo, ou se esperamos por outro. Sabe o que Jesus fez? Jesus vira para aqueles homens e vai dizer assim: fique aqui no cantinho, espera aqui e observa o que vai acontecer. O que vai acontecer agora, vocês guardem na memória. E o que vocês vão ver com os seus olhos é o que vocês vão levar para João Batista na cadeia. Quando eles começam a observar, Jesus começa a estender as suas mãos no meio de uma grande multidão. E a minha Bíblia vai dizer que os cegos veem. A minha Bíblia vai dizer que os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, e o Evangelho está sendo anunciado a toda criatura. Aqueles homens são obrigados a voltar até João e dizer: João, temos uma notícia para te dar. Que notícia? É ele, João. É ele, João. Porque quando ele fala, os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam, e o Evangelho está sendo anunciado a toda criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus venceu a Satanás. Jesus venceu o poder das trevas. Jesus venceu a enfermidade. E lendo a Bíblia, não se assuste com o que eu vou dizer. Jesus venceu a lei. Ah, mas ele disse que ele veio para cumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Só que ele trouxe com ele algo que vai estar acima da lei. O que, pregador? Ele trouxe com ele a graça. Me prova, pregador, eu te provo. Um dia, a Bíblia diz que ele estava na beira do mar, escrevendo na areia. De repente vão trazer diante dele uma mulher que havia sido pega em adultério. Vão tentar fazer ele se enrolar. E vão dizer para Jesus: Jesus, aqui está esta mulher que acabamos de trazer, foi pega em adultério. Eu lhe te lembrar uma coisa, Jesus: a lei manda matar. E dizes: a lei de Moisés manda matar. Mas a nossa pergunta é: o que o Senhor vai fazer agora? Aleluia! Eu não sei você, mas eu fui alcançado por esta graça. Eu não sei você, mas o inimigo o tempo todo estava dizendo: pela vida dele, ele tem que morrer. Pelos pecados dele, ele tem que morrer. Mas levantou um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré para dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E se preparando para as pedradas. E como diz a história, tudo que ela ouve é o barulho de
pedra caindo no chão e a voz do meu Senhor para lhe dizer assim: vai e não peques mais. Alexandre, e não peques mais. Então eu posso te dizer que o meu Jesus venceu a lei. E este mesmo Jesus, de João capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 30, é o Jesus que também venceu a morte. E estamos aqui nesta noite de ceia, falando sobre este Cristo, que nos deu esse ensinamento quando os últimos dias se achegavam. Fazei isto em memória de mim. Fazei isso em memória do Cristo que venceu, e que venceu a morte, para nos dar a vida. Olha o que está escrito no texto que nós lemos. João capítulo 19. Depois, sabendo Jesus que já todas estas coisas estavam terminadas, porque a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Os homens, ao invés de lhe dar água, vão lhe dar vinagre. E depois, no versículo 30, ele vai dizer: e quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus venceu todas as esferas da morte. Jesus venceu a morte física e a morte espiritual. A morte física ele venceu quando ele ressuscitou os mortos. A morte física ele venceu quando aquela viúva de Naim estava caminhando ao cemitério para enterrar o seu único filho, e ele, cruzando por ela, vai parar aquele cortejo fúnebre, vai tocar no defunto e vai mandar ele se levantar, e ele se levanta. A morte física ele vence quando, depois de 4 dias, ele chega diante do túmulo de Lázaro, o qual ninguém tinha esperança, o qual ninguém tinha expectativa que pudesse voltar a viver, porque havia 4 dias tinha morrido. Mas Jesus vai chegar diante do defunto e vai dizer: Lázaro, sai para fora. E eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que debaixo da ordem dos céus, Lázaro saiu para fora e viveu. Está nos seus últimos momentos e ele precisa vencer uma outra morte. Entrou na humanidade no Éden, quando o homem pecou contra Deus. Quando nós nos afastamos da presença do Eterno. E agora Jesus, como está escrito na sua palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ele agora está cumprindo o seu propósito. Ele está naquela cruz, o seu último fôlego. E o que está acontecendo ali? Ele está lançando uma palavra que vai mexer com o céu, que vai mexer com o inferno e que vai mexer com a terra. Ele vai dar um grito de liberdade e vai dizer no alto do Calvário:
tetelestai, está consumado. Está consumado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: toda vez que um preso cumpria a sua pena, ele recebia liberdade, e uma placa era colocada ali no cárcere, escrito: tetelestai, está consumado, a pena está cumprida. Jesus está dizendo: estás livres, está livres. Jesus está declarando que o preço foi pago, o que tinha que se fazer foi feito, o sangue foi derramado na cruz do Calvário, caiu sobre a minha vida, caiu sobre a tua vida. É por isso que a arte de restauração de fé está aqui nesta noite, porque fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Está dizendo: o pecado agora não pode mais te dominar. O mundo não pode mais te dominar. E olha só o que ele vai dizer. E depois que ele diz: está consumado, ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito. E depois que ele diz: está consumado, ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito. Eu tenho uma notícia para te dar. Neste exato momento aqui, o meu Cristo vence a morte mais uma vez. Por quê? Não se assuste, porque ele não morreu. Eu afirmo, sem medo de errar, que o meu Jesus na cruz do Calvário, ele não morreu, ele entregou o seu espírito. A morte não é mais forte que o meu Jesus. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Ele venceu a morte, e porque ele venceu, ele nos deu a vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu não sei você, mas eu creio que existe uma vida eterna me esperando, existe uma vida eterna te esperando. João vai dizer: eu vi a cidade santa, eu vi a nova Jerusalém. Por quê? Porque a velha terra já passou. Agora Jesus está dizendo que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que vivo estivermos, arrebatados seremos, e com ele a eternidade iremos viver. Todo respeito, eu não prego casa, não prego carro, não prego vida de luxo, não prego nada disso. Eu só carrego uma mensagem: a da salvação. Aceite a Jesus, entrega a tua vida a Jesus, seja firme e constante na presença de Jesus. E o que Jesus tem preparado na eternidade para nós não se compara com nada, absolutamente nada, que estes olhos aqui sejam capazes de ver, ou que estas mãos sejam capazes de tocar, porque Ele
morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou e vive. Posso crer no amanhã, posso crer que Jesus está vivo, posso crer que, como Ele prometeu, em breve voltará para buscar a sua igreja. E se tem uma coisa que a minha alma deseja, é ouvir o Senhor o meu nome chamar. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, e eu quero crer que o seu nome está escrito lá também. Eu quero crer que quando este dia chegar, há de restauração e fé não fica nessa terra, mas vai morar no céu para a eternidade. E se você crê nessa palavra, aplauda Jesus, adore a Ele, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.